Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus por mais um dia e vamos abrir aqui em Mateus 6:26. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Eu peço a ti, Senhor, fala conosco aqui em nome de Jesus, Pai, ó Deus. Que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração segundo a tua graça e a tua bondade, segundo a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Opera com teu poder a tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Mateus 6:26. Vamos lá em Mateus 6:26. Ó. Do 26 diz assim. Coloca aqui, James, para mim. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo vosso Pai celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Olha só, para onde que ele está nos chamando. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Ó, olha para as aves do céu. Ela não semeia, não colhe, nem armazena em celeiros, contudo vosso Pai celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? O que ele está falando? Que o passarinho, ele não semeia, não colhe, ó, ele não planta, ele não está trabalhando. Ó, contemplar as aves do céu, não semeiam, então ele não está trabalhando, né? Não semeiam, não colhe, ele não semeou, não vai colher. Não armazena em celeiro, contudo vosso Pai celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor? Irmãos, você já viu um passarinho ficar com fome? Ele tem lá o lugar dele para comer. Deus prepara uma árvore cheia de fruta, um lugar ele vai lá e come. Por quê? Porque Deus sustenta. O que eu preciso entender? Para onde que ele está nos chamando? Para que a gente possa entender que a gente tem muito mais valor. Isso quer dizer que ele está cuidando da nossa vida. Versículo 27. Ó. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ó, eu posso me preocupar, fazer o que for, ficar... Se Deus falar que a gente vai nos recolher amanhã, é amanhã. A gente pode orar que nem o rei Ezequias, né? E Deus mudar lá o tempo, mas o que a gente pode fazer? Pode se preocupar o que for, não consegue acrescentar um tempo. Versículo 30, vamos seguir agora. 30 e depois 33. Ó, então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, ele não falou para eu me preocupar com o que eu vou comer. Jesus não falou para mim me preocupar, para me acrescentar mais tempo na vida. Ele falou que eu tenho mais valor que o passarinho e ele cuida do passarinho, quanto mais nós, homens de pequena fé. Mas ele falou assim, filho, vai buscar o meu reino, mas buscai assim em primeiro lugar. O que ele está querendo dizer? A prioridade da nossa vida é buscar o reino de Deus, viver para o reino de Deus, viver o que o reino de Deus nos oferece. Às vezes eu estou tão preocupado com tanta coisa, mas é tanta coisa que nos preocupa, tanta situação. Aí ele fala assim, filho, para aí, para um pouquinho. Você está olhando para aquele passarinho ali? Ele não está cantando? Olha lá para ele, olha para o passarinho. Ele está cantando. Chega de manhã,
está cantando, está feliz da vida. Ele não está juntando em celeiro, mas todo dia ele tem o suprimento dele. Você vale muito mais que um passarinho. O que Deus quer dizer para mim e para você? Eu colocar a prioridade no lugar certo, que é buscar o reino, a manifestação dele na nossa vida. Imagina só, em que reino nós estamos hoje? Nós estamos no reino do governante que está lá na presidência nos dias de hoje. Pode ser que no ano que vem mude, certo? Então a gente está no reino dele. Do jeito que ele faz as coisas, né? Vamos aproximar mais o governador. Nós estamos no reino do governador. Se mudar o jeito de agir, é daquele jeito que a gente tem que viver. Às vezes muda uma lei, muda uma coisa. O que ele está falando para mim? Busca o meu reino. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando assim, ó, se você trocar, parar de preocupar com uma coisa, parar de preocupar com outra, e colocar o seu foco no lugar certo, as outras coisas vão acontecer. Tem hora que a gente esquece de algumas coisas. Já prestou atenção? Você fica muito martelando em alguma coisa, e aí nós esquecemos dessas situações, nós esquecemos de uma coisa, esquecemos de outra, daqui a pouco acontece, porque eu me dediquei mais ao reino. Irmãos, nós precisamos lutar pelo reino. Tem tanta coisa acontecendo. A gente está vendo, né, nas redes sociais, a gente vê na TV aberta, um monte de coisa, uma porção de coisa. Por quê? Porque o reino de Deus está ficando cada vez mais longe. E a gente vai entender já aqui por que está ficando cada vez mais longe. Então eu preciso entender que Deus, Ele quer que eu tire, me desprenda das preocupações que estão na nossa mente. Ele fala para me lançar para Ele toda a ansiedade, que Ele vai colocar paz na nossa mente, paz no nosso coração, vamos ter raciocínio, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Agora eu preciso entender que uma coisa eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus. É buscar a justiça do Senhor na nossa vida. Não tem outra coisa. A gente acabou de cantar o louvor que fala exatamente os Salmos 27:4. Ó, uma coisa buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua glória e aprender no seu templo. Aí ele fala, pois no dia da diversidade ele me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. O que ele está falando? Eu tenho um lugar certo para buscar. Por que ele falou que quer morar na casa de Deus? Para aprender o que Deus tem. Se eu colocar a minha preocupação no que eu vou comer, irmão, é muito fácil. Eu acredito que ninguém aqui está passando por uma necessidade de alimento, mas às vezes tem alguém que está passando. Tem um irmão lá na África, que todo dia ele posta lá, ele ajuda umas famílias lá, e ele posta pedindo ajuda, e depois ele posta que levou comida para a família lá. Outro dia tinha umas crianças lá que estavam com uma alergia na pele lá, e ele pediu ajuda e teve ajuda, e depois ele posta lá, as crianças comprou o sabonete, o remédio lá que eles estão tomando, e dá comida, faz uma fila de criança assim, ó, uma fila de criança, e ele faz a comida, e é engraçado que ele pede, e ele mesmo vai servindo, não tem um monte de gente, é ele que está servindo. Cada uma vem com o seu próprio prato. Irmãos, nós não estamos passando essas necessidades. Às vezes lá é um desafio diferente. Mas o que ele está falando? Busca o meu reino. Irmãos, nós não estamos vendo muita coisa acontecer de uma maneira fora do comum? Lembra de Sodoma e Gomorra? A gente vê tanta coisa acontecer. E às vezes a gente não está lá em São Paulo. A gente vê aqui em Carapicuíba mesmo. A gente vê na nossa cidade. O que nós precisamos entender? Eu preciso buscar o reino de Deus para viver o que Ele tem. Ó, presta atenção aqui comigo. Lucas
capítulo 10, versículo 17. O 17, Lucas, eu vou abrir aqui também. Ó. Olha aqui. Lucas 10, 17. Vamos até o 20, tá? Rapidinho. Ó. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Olha só. Olha como que as coisas vão acontecendo na nossa vida e nós vemos o cuidado de Deus. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ó Jesus! E voltaram tudo felizes, aquela alegria toda. Ó Jesus, a gente está orando e a gente ora no teu nome, os demônios vão tudo embora. Aí continua, o 18, ó. Ao que Jesus revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19. Atentai, fique esperto. Ó, os discípulos falaram: Jesus, nós estamos orando, tá acontecendo um montão de coisa. Ó, a gente tá orando no teu nome, tá tendo bênção, uma pessoa tá sendo curada, a outra tá sendo liberta, tá acontecendo coisa maravilhosa. Aí Jesus fala: ó, eu vi Satanás cair como um raio, como um relâmpago. Atentai, ó, fica atento. Irmãos, o que ele está falando? Fique esperto com as situações. Eu vos tenho dado a autoridade. Não vai dar, já deu. Então essa é a segunda parte. A autoridade, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpente e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. O que ele falou? Ele falou assim, ó. No Mateus ele falou o quê? Eu estou cuidando da sua vida física, não é isso? Eu estou te dando comida, mas você vai se dedicar em buscar o reino. Aqui ele está falando assim, ó. Eu estou cuidando da tua vida espiritual, eu já te dei autoridade sobre demônios. Chega lá em nome de Jesus, manda o mal embora em nome de Jesus. Não é no nosso nome. O discípulo não chegou? Eles tinham feito teologia, não sei quantos anos de faculdade teológica, o estudo bíblico. Não, eles foram lá e falaram: em nome de Jesus sai todo mal, em nome de Jesus eu declaro a bênção. E as coisas aconteceram. Isso quer dizer o quê? Que ele já está cuidando na nossa vida espiritual também. Eu vos tenho dado a autoridade para pisar serpente e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então nós vamos declarar, porque Deus está nos respaldando. Mas olha o que ele falou no versículo 20. Olha lá. Contudo, regozijai, não apenas porque os espíritos, ó, não fica alegre só por isso, mas sim por vossos nomes, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos no céu. É essa a nossa... Deus está cuidando da nossa vida, o nosso cotidiano, está trazendo alimento, está trazendo roupa para que eu busque o reino. Aí ele fala assim: filho, já estou cuidando da sua vida espiritual, ora aí no meu nome que vai dar certo, manda esse mal embora, e vai dar certo, e dá certo em nome de Jesus. As coisas acontecem, você ora, tá uma bagunça, um mal acontecendo, você não sabe, ora lá em nome de Jesus. Aí ele fala assim: mas você não fica alegre só por isso não? Fica alegre porque o seu nome está inscrito no céu. Essa é o nosso alvo, em nome de Jesus. Tudo que nós temos aqui vai passar, né? Você vê que hoje está falando aí, né, da agenda de 2030, um monte de coisa acontecendo, e quanto mais a coisa tá, e mais
vai gente falando de estudos, que tá próximo, que essa é a última geração, e tá tudo se falando. O que eu preciso me preocupar? Nós estamos aqui, nós precisamos de ajuda para pagar a conta, ali é o imposto, essa aqui é uma conta. Claro que nós precisamos. Nós temos o nosso compromisso também, Deus vai honrar também, mas Ele quer que eu me preocupe com as coisas do céu, com as coisas do busca o reino de Deus, as outras coisas vão acontecer, filho, eu já te dei autoridade, fica feliz porque você tem essa autoridade, e eu te dei no meu nome, mas fica mais feliz ainda, porque o seu nome está escrito no livro da vida, no céu, o seu nome está escrito nos céus, é essa a minha alegria. Do nosso nome está escrito no livro nos céus. Às vezes, você não vê hoje em dia, quando a gente vê que as coisas estão muito declaradas, de maneira mundo. Antigamente as pessoas tinham um certo temor de tanta coisa, as pessoas falavam assim, meu Deus, vou fazer tal coisa. Hoje não tem mais. O que eu preciso? Buscar o reino de Deus, me importar se o meu nome está no livro da vida. Jesus, olha, estou aqui, Senhor, meu nome está aí. Quando eu chegar aí no céu, vou receber a pedrinha com o novo nome. Eu tenho que pensar nisso, todo dia. Por que eu tenho que pensar nisso? Porque é isso que Ele mandou eu pensar. Ele não falou, é uma ordem direta, filho, não fica filha, não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber. Você pode ficar preocupado do jeito que for, você não pode colocar mais tempo na sua vida. Você está vendo o passarinho? Estou cuidando dele, você tem muito mais valor que o passarinho. Mas Ele mandou eu busca o reino de Deus, as outras coisas vão acontecer, nós vamos viver a paz do Senhor. Agora presta atenção, Isaías 59, 1 e 2. Isaías não é o braço forte de Yahvé de Deus? Não. O braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Versículo 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Irmão, às vezes, presta atenção, vamos lá, está acontecendo alguma coisa na minha vida, tem alguma coisa travada, aí logo eu penso que o problema está com Deus. Não está com Deus. O que Ele falou? Volta no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Não, o braço do Senhor, o braço forte de Yahvé não está encolhido. Deus não está assim, Lembra quando Jesus chegou, o leproso chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, se quiseres, pode me tornar limpo? Ele falou: quero ser limpo. E ele ficou limpo na hora. Olha só, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades. O que eu preciso entender? Nós precisamos todo dia olhar para a nossa vida e entender: Deus, hoje, onde eu preciso melhorar? A palavra de Deus é bem clarinha comigo e com você. Não há um só justo.
Se não há um só justo, o que nós precisamos entender? Que não há. São as vossas maldades. Aí eu acho que eu estou na igreja e não tem maldade dentro de nós. Tem, irmãos. Deus está falando aqui que tem. São as vossas maldades. Presta bem atenção. O que ele falou? Que não é a mão dele que está encolhida. Muitas vezes, presta, o Gideão, ele está lá, malhando o trigo, não está? No lagar. Aí chega lá o anjo, fala assim, varão valoroso e tal. Aí ele fala assim, Senhor, se eu sou tão valoroso, por que tem acontecido isso? Aí no começo do capítulo 6, fala assim que o Senhor entregou os israelitas nas mãos dos medianitas, por causa da maldade. Irmão, presta atenção. Você lembra, quem escutou a oração hoje, lá no Lucas 22, 31? Ô Pedro, você fica esperto, Pedro, porque o diabo recebeu autoridade para cirandar a sua vida, para te peneirar, mas eu orei por você, e quando você se converter, você avisa lá, fortalece os seus irmãos. Senhor, eu tô pronto para ir com o Senhor até na morte. Ô Pedro, você não sabe nem o que você está falando, ainda hoje você vai me negar, e Pedro negou. Irmão, presta bem atenção, eu preciso entender. Olha só, por exemplo, eu não consigo, pode ter, por exemplo, tem uma pessoa cantando, e se for um homem da voz grossa, eu consigo acompanhar, enquanto eu estou ouvindo, mas se eu estiver sozinho, eu não consigo acompanhar o violão, o teclado, o tom do teclado do violão, sai tudo fora, eu não consigo, já tentei, não consigo. Às vezes a gente não entende que tá fora, tá cantando fora, tá saindo fora. Irmão, o que Deus está falando para mim? No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. Irmão, o que eu preciso entender? Então eu já percebi que quando tem alguém cantando, eu consigo ali. E olha lá ainda, se eu tentar subir um pouquinho, ficar mais alto, já sai fora, porque eu não consigo. Tem um monte de gente que não consegue, e sabe que não consegue. Mas e quando a gente está lá cantando fora e acha que está fazendo tudo certo? O que Deus está falando para mim e para você? Todo dia eu preciso acordar e falar, Jesus, me ajuda a melhorar hoje, me ajuda, Deus, Senhor, eu sei que tal situação está errada, e aquilo lá, Deus, toda vez que eu lembro daquilo, me machuca, me fere, porque eu estou ferindo o Senhor, eu estou atrapalhando da bênção chegar na minha vida. Deus, abre os meus olhos, me deixa enxergar. Irmão, nós precisamos entender que em nome de Jesus, o que atrapalha, o problema não está em Deus, o problema está em mim e em você, nunca vai estar em Deus. Em Deus está a solução. O que ele falou? Não é a minha mão que está encolhida. Deus quer abençoar, quer derramar uma chuva de bênção. Irmão, às vezes a gente olha para televisão e você vê muitas pessoas famosas com o título que nós temos de cristão. E muitas vezes você fala assim, Jesus Cristo, aquele fulano falou isso, falou. Mas será que ele refletiu? Irmão, nós precisamos entender que o que tá atrapalhando é a maldade no meu coração. O que faz separação entre vós e Deus é os vossos pecados. Nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. O que eu preciso entender? Consertar. Você lembra? A gente pensa que está na época da graça e mudou as coisas, não mudou. Você lembra lá o Acã? O Acã foi lá e Deus falou, vocês vão lá em Jericó
e ninguém pega nada de lá. Aí ele fala, as coisas de ouro vai ser para o Senhor e tal. Irmão, o cara pegou lá a capa babilônica, um tanto lá de ouro lá, deu maior problemaço. Agora a gente está falando de uma coisa que atrapalha a bênção de Deus na nossa vida. E imagina a salvação do Senhor na nossa vida. Ah, irmão, você está falando aí que eu vou me salvar? Não, eu não estou falando que por causa das suas obras você vai se salvar, ou por causa das minhas obras eu vou me salvar. Mas o pecado faz separação. Ele falou aqui, ó, os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Entra lá, o diabo toma legalidade naquela situação. O que ele está falando para nós? Filho, ajeita aí as coisas, que vai dar certo. Às vezes a gente acha que tudo dá pra gente fazer, tudo pode fazer, não tem problema não, pode isso, pode... Não. Pode, irmão, você pode tudo que você quiser, em nome de Jesus. Mas na hora de chegar no céu, eu preciso saber se eu posso entrar lá também. Que haja misericórdia na nossa vida. Às vezes você fala assim, ô fulano, às vezes a gente escuta coisa que é engraçado. É coisa assim, uma vez eu escutei uma coisa engraçada. E às vezes a pessoa fala com graça, achando que está tudo certo. Não está tudo certo. Teve uma história de uma pessoa que entrou um animal lá na casa dessa pessoa. E aí esse animal estava lá, bagunçou, quebrou uns negócios. Irmão, esse irmão pegou o animal e tirou o leite do animal e tentou fazer queijo ainda, o animal dos outros. Oh, meu Deus do céu. Aí conta rindo. Não, amarrei lá e fui, ainda tirei o leite, tirou um tantão de leite lá. Aí eu falo assim, Jesus, e agora? Será que eu falo ou eu falo depois? Deixa eu pegar mais amizade. Aí eu acho que tá normal. Eu acho que não tem problema. Aí depois trava uma área da nossa vida. Jesus! Ó, sou dizimista, sou ofertante, a coisa tem que fluir. Sou dizimista, sou ofertante e as coisas não tá fluindo, tá faltando conhecimento. Sou dizimista, sou ofertante, as coisas têm que fluir na nossa vida. A sunamita era dizimista e ofertante, as coisas estavam fluindo na vida dela. Quando deu um probleminha, ela foi lá na casa do profeta, o profeta ajeitou lá. Não foi assim? Ela era dizimista, né? Eu abençoava lá o profeta, fez um quartinho. Não está funcionando? Não, então vamos dizimar e ofertar, que vai dar tudo certo. Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo. Não liga para aquilo que está falando. Aí, o que está acontecendo? Ó, vossas maldades que fazem separação entre vós. Irmão, se eu deitar o meu travesseiro, no travesseiro e falar, Senhor, perdão pelo dia de hoje. Aí a gente está... Porque assim, você vai andando com Deus e você vai vendo quanto mais ruim a gente é. Fala assim, não, Deus, isso aqui, para com isso, você tá muito crentão. Eu não, eu tô querendo ir pro céu e eu quero que você vá comigo também. E nós chegar lá e começar a louvar a Deus, pular, gritar de alegria que a gente tá lá. Aí eu acho que tudo é normal. Lembra aquelas coisinhas simples que a gente falava? De entrar lá no mercado, abrir o pacote, comer tudo lá e esconde a comida lá do negócio. Já contei a história dos dois aqui, com 1 ano de idade, berrou a compra inteira, não vai comer, pronto, só foi essa vez. Pode pegar, pai? Pode. Pode segurar? Pode, segurou até o final. Foi só uma vez. Aí a gente acha que é tudo normal. O 2 Crônicas 7:11. É isso mesmo? Assim Salomão, eu vou abrir aqui o meu, né, de garantia. Assim Salomão
terminou a casa de Yahvé, de Deus, e o palácio real, realizou com êxito tudo quanto havia projetado, tudo quanto tinha projetado fazer no templo do Senhor, bem como seu próprio palácio. Versículo 12. Salomão acabou de construir o templo, e aí ele fez tudo lá certinho. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Irmão, eu preciso entender que ele nos escolheu como casa de sacrifício. Ele escolheu você. Ele falou assim, recebeu Jesus e deu-lhes o direito de ser filho, não pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Nós somos escolhidos, versículo 13. Nós fomos escolhidos, versículo 13. Aí ele fala, para como sacrifício. Aí ele fala assim, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda, se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Olha o que ele está falando. Está falando que é o diabo? Não. Presta atenção, o que ele está fazendo? Ele está, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então nós somos escolhidos de Deus como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, Deus é que fecha, Deus é que abre. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Versículo 14. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem um caminho, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, e perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. É isso que ele está falando. Versículo 15. De hoje em diante meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. 16. Escolhi, pois consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. O que eu preciso entender? O que ele está falando? Salomão, eu ouvi a sua oração, eu consagrei esse lugar como minha casa e tal, mas deixa eu te falar, e se eu fechar o céu? E se eu mandar praga? E se o povo que chama pelo meu nome se humilhar? Irmão, o lugar do milagre, o lugar da cura é se humilhando na presença de Deus. Deus, mas eu estou aqui. Às vezes a gente acha que a gente não precisa se converter. A gente fala assim: nossa Deus, eu me batizei 30 de maio de 99 e todo dia nós precisamos se converter. Ele fala assim, você não está indo para o lugar? Aí você está lá, né? Aí o aplicativo lá de mostrar o caminho, coloca lá assim, vai para tal lugar. Aí você tem que entrar. Aí ele fala assim, aí você não entra. Aí ele fala assim, aí você continua, faz de conta que está na rodovia. Ele faça um retorno. Irmão, faça uma conversão, faça um retorno, converter todo dia. Ele falou o quê? Se o povo, põe no 14, por favor, se o povo que chama pelo meu nome, se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aqui é tudo fácil, chama pelo meu nome, se humilhar, a gente se humilha na presença de Deus, a gente ora, busca a face de Deus e se afastar do mau caminho. O que ele está falando? Eu preciso me afastar do mau caminho.
Dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei a sua terra. O que eu preciso entender? Eu não posso. Eu estou falando de coisas simples, de coisa abrir pacote ou fazer outras coisas. Eu não posso, porque vai atrapalhar, vai cerrar o céu, vai atrapalhar, a mão dele não está encolhida. Tem um problema em mim. Deus, aonde que está, Senhor? Abre os meus olhos, me faz enxergar. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma coisa e acho que está tudo normal, está tudo natural, está tudo bem, está tudo... Não, daqui a pouco ele vem buscar a igreja, aí nós falamos assim, o que está acontecendo? Sumiu um montão de gente aí de uma vez só. E o que nós estamos fazendo aqui? Tem uma coisa errada. É tempo para nós se consertar. E aí vai consertar pelo caminho mais desafiador. Agora, tem um caminho para nós, que é se humilhar. O que ele falou? Eu estou cuidando do que você come. Eu estou cuidando da sua vida espiritual. Você ora aí no nome de Jesus que vai dar certo. Mas faz uma coisa, busca o reino. Se importa com o seu nome está escrito nos céus. Aí ele fala assim, você está vendo aí, tem um probleminha aí, né? O negócio não está andando. Não está andando. Por que não está andando? Você já perguntou por que não está andando? Você já perguntou? Pergunta. Deus, que eu não posso te responder, que eu não sei. Eu não sei. Os amigos de Jó falaram, Jó, tem um problema aí na sua vida. Você está com um problema, por isso está acontecendo tudo isso com você. E Jó lá, só passando a prova. Volta lá, que eu vou ouvir a oração do meu servo, porque vocês falaram lorota dele o tempo todo. Então eu vou ouvir a oração que ele vai fazer por vocês. Se ele orar, eu ouço. Se ele não orar, vocês vão ficar aí com problema. Os dois que vai acompanhando o estado de Jó ali. Agora, o que eu preciso entender? Peraí, não. Jesus, aonde que está, Senhor? Me mostra aqui. Não foi assim? Amanhã vocês consagram aí, que Deus vai mostrar onde está o anátema. O que eu preciso entender? Não há só um justo na terra. Ele está falando que o meu pecado atrapalha, deixa tudo nublado. E eu penso que eu não tenho. Isso é que é mais engraçado, que nós estamos certinho, não estamos. Se tiver... Você lembra quando... Ontem eu ouvi uma coisa até engraçada, que antigamente a gente orava, e eu ouvi isso ontem, a gente orava e com pouco tempo já vinha uma manifestação extraordinária, não é? Hoje leva mais tempo, por quê? Porque a gente está mais longe. E aí quando a gente chega, a gente vai sendo curado, vai sendo tratado, aí quando vai acabando, aí vem um pouquinho da glória de Deus. Mas quando eu chego, Senhor, me mostra aqui, Pai, aonde que tá o meu problema, aonde que tá a minha falha. Deus, por que tá atrapalhando? Filho, peraí, filho, não, filho, não é não. Não é não tem pecado não é esse, nem os pais desse, mas é para que se cumpra a glória de Deus. Mas pergunta, não fica com medo de perguntar, você vai perguntar lá no seu quarto. Eu não vou estar lá não, a igreja não vai estar lá não. Você pergunta lá escondidinho, Deus, onde eu preciso melhorar hoje, Deus? Aonde o Senhor quer tratar da minha vida hoje, Deus? Aonde o Senhor quer liberar o milagre, a manifestação sobrenatural que está atrapalhando, está tudo nublado por causa da minha atitude, por causa da minha falha. Aí Deus vai falar, filho, lembra aquela vez, lá, muitos anos atrás, você não fez um muro mais para lá, um muro mais para cá? Conserta isso aí que vai dar certo. Aí Deus, eu já aprendi, Pai. Eu sei que é tal atitude. Aí Deus vai criando. Irmãos, Deus é extraordinário. Ele cria caminho. Se for financeiro, Ele cria situações para suprir. Mas Ele movimenta as coisas porque a gente entendeu que tem uma debilidade, um problema.
Ah, fulano, ó, eu errei contigo, não errei? Tá bom, me perdoa, vamos consertar. Perdoa? Perdoa. O que tem que fazer? Não, vamos consertar assim? Vamos. Então vamos consertar. Mas eu preciso entender que tem um problema em mim. Irmão, às vezes a gente fica falando, oh Deus, 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 Deus. Deus tá, eu ia falar um termo humano, mas Deus tá falando, meu Deus, cadê meu filho? Tô escutando a voz dele, mas não tô vendo ele. Como se Deus não pudesse ver. Mas o que faz o impedimento? Ó, oração para aqui. Não subiu. Lembra do Daniel? Desde o primeiro dia. Mas a nossa fica aqui, ó. E eu fico todo dia falando, oh Deus, olha, Senhor, eu não sou como esse publicano aí não. Eu dou 3 vezes o dízimo, eu oro não sei quantas vezes, eu tô fazendo isso aqui. É isso que nós precisamos entender. Tem lá um problema. Ah, não tem não. Irmãos, é a prova de Jó. Pergunta, não custa nada. Você chegar na sua casa, no caminho, Deus, aonde que está o problema que está atrapalhando essa área da minha vida? Se não tiver problema, Deus vai falar, não tem. Se Deus falar tem, a conserta que você vai lá e conserta, você vai ver o milagre acontecer. Não dá para consertar, Deus, eu não sei como é que conserta. Ele vai trabalhando na minha e na sua vida e criando oportunidade. Você quer ver o pensamento dele? Olha o que ele tem para mim e para você. Põe aí. Põe aí o último. Ó, porquanto somente eu conheço, somente eu, não é eu que conheço, a não ser que Deus me revele de maneira clarinha e fale especificamente. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Plano de fazer prosperar. Esse é o objetivo que ele tem para mim e para a sua vida. E não de vos causar dor e prejuízo. Ele não quer que eu sofra, que eu tenha dor e prejuízo. Passar por tribulação é diferente de sofrimento. Deus está tribulando aqui de novo. Está tribulando. É uma coisa de dar esperança de um futuro melhor. Vai lá o 12. Então, ó, tem caminho para as coisas acontecer, tem solução. Então me invocareis e chegarei a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Versículo 13: vós me buscareis, me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Deus travou aqui, aconteceu tal coisa, gerou uma consequência, me perdoa, Deus vai perdoar, vai abrir o caminho. Por quê? Porque o projeto dele para mim e para a sua vida é de fazer prosperar e dar o resultado que nós estamos esperando. Mas o que está acontecendo? Ó, travou ali. Às vezes tem coisa, tem condição que não dá nem para eu xingar no trânsito. Ela falando, é culpa sua. A gente fala, é culpa sua, você não xingou, mas você ficou com raiva ali. Já pensou? Tá lá no trânsito, não sei o que. Amigo, perdão aí, viu? Me desculpa aí, já pede logo desculpa pra não... Vai que o cara tá armado também, né? E a hora que o diabo quer ceifar a nossa vida, tem essa também, né? Você já vai sabendo disso também, né? O que eu preciso entender? O que ele tem para mim? Qual o projeto que ele tem? Plano de fazer prosperar. O que está atrapalhando? Pecado. O que eu vou fazer? Deus, quem pecou, Senhor? Este os seus pais para que nascessem cegos. O discípulo, não foi nem ele, nem os pais dele, mas foi para a glória de Deus. Se o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é para a glória de Deus, ele vai falar. Agora, se tem um probleminha, se tem um desafio, se tem uma coisa para estar acertada, para ser acertada, ele vai mostrar para mim e para vocês. Você vai glorificar ele, porque ele vai dar caminho para que nós possamos abrir o céu em nome de Jesus. Amém?